Minhas reflexões sobre WandaVision, eu vou falar um pouco sobre luto hoje, né? Algumas coisas que a gente consegue ver na série, porque o luto eu acho que ele é o tema que mais está presente na série, está mais representado, né? Então o luto, a gente diz que o luto ele começa quando a gente sofre uma perda, né? A perda de alguém, ou de algo muito significativo pra gente, não precisa necessariamente ser uma pessoa física, né? Mas daí no caso da Wanda, na série é o Visão, né? É com a morte do Visão e ela é impossibilitada de fazer um sepultamento com o Visão, né? A gente vê que ela chega lá na Sword, era onde estava o corpo dele. Aí ela é convidada a ver o corpo dele e ele está todo espalhado, né, todo esquartejado lá, sendo estudado, porque ele era uma propriedade do governo, né, ele não tinha liberdade, ele não era a pessoa em si, ele não era dono do próprio corpo, né, era o governo, porque ele era uma arma inicialmente. Então a Wanda, impossibilitada de fazer essa despedida simbólica dele, né, de começar a elaborar de uma maneira sadia a perda dele, ela se vê cheia de energia, né, cheia de angústia, digamos. E acaba que ela, no local ali onde eles iriam construir a casa e o futuro deles, né, a família e tudo mais, quando ela chega naquele momento ali é tanta angústia, é tanta emoção para ela que ela explode, né, e cria essa bolha de magia em torno da cidade. E o que essa bolha é? Essa bolha acho que representa muito bem a negação da necessidade de uma nova vida, de uma nova etapa na vida, né? Uma etapa na vida dela sem o Visão, sem uma parte dela, né? Não necessariamente sem uma parte dela, né? O luto ele nos força ele nos faz elaborar essa perda, né? Fica essa lacuna e daí a gente precisa encontrar meios de preencher isso, né? Ali onde essa lacuna, onde uma pessoa cumprir esse papel né, esse papel simbólico ali preenchendo, fica essa lacuna e a gente precisa encontrar nos nossos próprios meios uma forma de preencher isso, né? Esse vazio que fica. E por isso que a gente diz que é toda uma elaboração simbólica, né? O luto ele não vem pela perda física da pessoa, mas sim por tudo aquilo que a pessoa representava pra gente, né? Tudo que tinha por trás dessa pessoa, tudo aquilo que a gente projetava nela, o que ela refletia da gente, né? Porque numa relação bem íntima, uma relação importante, a pessoa é como um espelho nosso, né? Em certos aspectos. Então tu perde esse espelho. E tem muita coisa que a gente se identificava, que a pessoa se identificava com a gente, né? Então, de certo modo, a gente sente como se a gente tivesse perdido uma parte nossa, de fato, né? Então, por isso é tão importante e por isso que a gente diz que é uma perda simbólica e é uma elaboração também simbólica, né? Então, essa bolha que a Wanda cria depois da perda do Visão, depois de mais uma perda bem significativa para ela, né? Como eu falei, ela é essa negação. E daí eu queria falar um pouco sobre o conceito da pulsão de morte, que está bem relacionado com a negação, que eu acho que pode dar uma luz sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que a gente vê na série e o que a gente vivencia num luto e consegue ver em pessoas em luto, né? Então, se a gente pensar na pulsão de morte como Thanatos, né, e a pulsão de vida como Eros, que são esses dois ideais, Eros como amor, criação também, né,
e pulsão de morte, né? O Thanatos como morte, destruição, ou nesse caso estagnação, porque daí tem esse link com a ideia da repetição, né? Essa tendência à repetição da pulsão de morte. E a gente consegue ver isso muito bem naquela bolha da Wanda, né? Ela cria aquela bolha onde tudo é perfeito, negando tudo aquilo que aconteceu com ela, e ela não tem assim pleno, por mais que ela consiga fazer o que ela quer lá, objetivamente, né, conscientemente, quando ela pensa, ela consegue modificar alguma coisa lá dentro, ela não tem consciência do sofrimento das pessoas lá dentro. Então é como se ela tivesse, né, naquela bolha, ela está sempre repetindo uma realidade perfeita para ela. E nessa repetição as pessoas também estão presas ali. Só que as pessoas estão sofrendo, ela não se dá por conta disso. Né? Isso se assemelha muito ao que a gente consegue ver no luto, né, das pessoas, assim, de não conseguirem ver o quanto elas mesmas estão sofrendo e às vezes outros acabam sofrendo junto com elas. Né? E eu acho que a Wanda mostra isso muito bem. E isso traz também, né, essa tendência à repetição e pulsão de morte, traz também essa ideia de estagnação, que é justamente esse sofrimento das pessoas, elas presas ali estão impossibilitadas de viver a vida delas, assim como a Wanda não está vivendo a vida dela, ela está vivendo essa repetição, essa mesma realidade sempre, e não está indo para frente, né? Como Visão mais tarde traz para ela que ela precisa passar por isso, precisa parar essa repetição, precisa parar com essa bolha, né? Ela precisa ir para frente na vida dela, tocar para frente a vida dela. Então essa bolha assim representa isso muito, muito perfeitamente. Claro, aqui eu falei de negação e inevitavelmente a gente vai pensar nos 5 estágios do luto, né? E na série a gente consegue ver essas 5 fases do luto em vários momentos. E assim como na vida real, elas não são apresentadas linearmente, elas são apresentadas conforme a Wanda consegue passar pelas coisas, né? Ela não segue um script de como passar pelo luto, né? Em certos momentos ela vai estar em barganha, em certos momentos ela vai estar em negação, outros ela vai estar numa aceitação maior. Então isso está muito bem apresentado, assim como na vida real, né? Ninguém passa pelo luto seguindo o script, né? As 5 fases aqui, bonitinho. E essa ideia de estagnação, de ficar repetindo, né, sempre essa pseudo-realidade da bolha e no nosso caso, o que a gente consegue criar na nossa mente para passar por esse momento, né, de grande angústia, me faz pensar também, né, que essa perda, ela é uma perda temporal também. Por que eu digo temporal? Porque quando a gente perde alguém muito importante pra gente, a gente não perde só aquilo que a pessoa tem no presente. A gente perde uma perspectiva de futuro também, né? Como aparece muito bem, a Wanda perdeu a oportunidade de criar uma família, de construir a casa dos sonhos dela. Ela depois aparece, né, a família dela, ela cria a família dela de uma maneira muito esquisita, mas né, isso mostra como na bolha tudo era perfeito para ela, né? Ela perdeu a oportunidade de criar uma família. Não, dentro da bolha ela cria os filhos dela, né? Ela dá a luz ali. Mas enfim, a perda é uma perda temporal, né? A gente perde o que a gente estava vivendo no dia a dia, a gente perde oportunidades de convívio, a gente perde de ouvir palavras que seriam ditas, a gente perde de dizer coisas que a gente gostaria de ter dito, a gente perde de viver momentos dos mais variados, né, de medo, momentos de amor,
momentos eróticos, né, do amor mais erótico, momentos de alívio, momentos de tensão, momentos de apreensão, enfim, momentos de grande afeto, né, que é isso que nos marca na vida, né, são os afetos, é isso que faz a gente lembrar desses momentos com grande apreço, né. E também tem essa perda do passado, né? Claro, a gente sempre vai ter na memória alguns momentos que a gente passou pela pessoa, só que tem toda essa ideia também, né, do legado que a pessoa deixou, do legado que a pessoa deixaria, daquilo que ela viveu e que talvez ainda tinha que viver mais alguma coisa, né? Então tem toda essa questão temporal que passa por nós, passa pela pessoa perdida, passa por toda a nossa vida, que a gente tem que lidar também no luto, né? E que a gente consegue ver a Wanda lidando com isso, né, ao longo dos episódios, né? Especialmente, eu acho que no episódio que a Harkness força ela a reviver algumas lembranças, a gente consegue ver muito bem essa questão temporal ilustrada ali. Então, para finalizar, eu queria dizer que o luto ele é um processo natural e ele é um processo muito necessário para todos nós. É necessário que todos nós passemos por isso, façamos essa elaboração simbólica para preencher essa lacuna, né, com nós mesmos, com elementos nossos, né, já que a gente não vai ter aquela pessoa mais para preencher essa lacuna. É uma oportunidade de autoconhecimento muito grande, é uma oportunidade de repensar a vida e por isso mesmo é muito difícil passar pelo luto, né? E por isso mesmo não hesitem em procurar ajuda psicológica para passar pelo luto, né? Para fazer essa elaboração. E eu gostaria de encerrar falando aquela frase lindíssima, né, que o Visão falou, que eu acho que sumariza tudo isso muito bem, né? Que na despedida dele da Wanda, ele fala: o que é o luto, senão o amor que perdura? Né? Então, isso pega muito bem o amor que existia, que existe ali, que não vai deixar de existir, né? Mas que a gente precisa conseguir fazer essa separação das coisas, essa diferenciação, essa elaboração e tocar para frente. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje. Não é de maneira alguma uma análise super profunda da série, uma análise completa, né? São algumas reflexões que me vieram conforme eu assistia. E vai ter um videozinho a mais que eu vou falar um pouco mais sobre o Visão, mais especificamente o Visão contra o Visão, né? Aquele Visão branco contra o Visão da Wanda, que tem uma coisa bem interessante lá. E é isso. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, salvem, enfim.